Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, obra básica da doutrina espírita. A Gênese, segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 6, que trata da uranografia geral. Todo esse capítulo é escrito pelo Espírito de Galileu em diversas comunicações dadas na Sociedade de Estudos Espíritas, e hoje nós vamos ler o item 37 em diante, que trata do tema As Estrelas Fixas. As estrelas, chamadas fixas, e que constelam os dois hemisférios do firmamento, não se acham de todo isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte e cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as gruda todas numa mesma família. Esses diversos sóis estão, na sua maioria, como o nosso, cercado de mundos secundários que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida no nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, são milhares de milhões de vezes mais grandiosos e magnificentes em dimensões e em riquezas do que o nosso, e muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos os cercam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas das que tocaram ao nosso Sol. Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos, iluminados por um duplo facho, foram dotados de condições de existência inimagináveis por parte dos que ainda não saíram desse pequenino mundo terrestre. Outros astros
sem cortejo, privados de planetas, receberam elementos de habitabilidade melhores do que os conferidos a qualquer dos demais. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Bom, o que a gente pode concluir, o que a gente pode observar do que a gente leu até agora nesse item das estrelas fixas, né? Primeiro que a gente já sabe que de fixas as estrelas não tem nada. Tudo no universo se movimenta e se expande. O universo está num processo de expansão e a criação divina não cessa em nenhum instante. Então, nada está parado no sentido de fixo, né? As coisas nos aparentam estar fixas, né? Essas estrelas nos aparentam estar fixas por conta da fragilidade e da imprecisão do nosso olhar a partir daqui do planeta. Hoje, com os avanços que a nossa tecnologia já fez, os tais supertelescópios que estão aí em órbita no planeta, e a gente pode compreender melhor esse texto do Galileu. À época, essas tecnologias não estavam muito desenvolvidas, né? Eram muito mais teorias imaginadas, vamos colocar assim, do que algo que você efetivamente viu através de um telescópio ou de algo assim. Então você calculava, né, e imaginava que o cálculo estava certo, mas você não tinha como precisar isso como a gente tem hoje nesses equipamentos mais avançados que a gente tem à nossa disposição. Dito isso, a nossa ciência já constatou o que Galileu coloca aqui, né? Que existem sóis muito maiores do que o nosso Sol, infinitamente maiores do que o nosso Sol, que existem sistemas muito mais complexos do que o nosso sistema solar, né? Que a Via Láctea ela tem infinitos, né? Estrelas e sistemas com planetas girando ao redor de outros sóis, e a gente aqui está falando só do que está próximo de nós aqui, que é a Via Láctea, né? Que são planetas e sóis e sistemas que estão girando e se movimentando junto conosco nessa galáxia que a gente chama de Via Láctea, né? Então a gente tem ainda muito a aprender, muito a descobrir, né? Mas Galileu aí há praticamente 150 anos atrás, mais de 150 anos atrás, já dava para nós esse panorama, né, de quem está vendo as coisas a partir do espaço mesmo, né? E não a partir aqui do planeta Terra, com os pés fincados aqui no nosso chão batido de terra, e a gente querendo ditar como é que é o universo e como é que o universo se movimenta. Então Galileu já diz aqui nesse parágrafo de quantos milhares e milhões de vezes esses outros sóis são maiores, mas ele chama a atenção para algo que a gente precisa pensar, né? Há uma unidade de grande expressão no universo, ou seja, todos esses sistemas, todos esses sistemas solares, esses planetas e esses sóis, eles interagem entre si, eles exercem forças magnéticas e de atração entre si, e eles influenciam as rotas, os movimentos e até mesmo a atmosfera entre si. Isso a ciência já comprovou, a nossa ciência atual já comprovou. Então existe sim uma grande unidade entre toda a criação, mas ao mesmo tempo uma infinita variedade de possibilidades. Então hoje esse contexto aqui que o Galileu coloca, ele está muito mais, vamos dizer assim,
construído do ponto de vista do raciocínio, dos conhecimentos e daquilo que a gente conseguiu constatar com as nossas pesquisas científicas e o avanço da nossa tecnologia e o que a gente tem visto através aí dos super telescópios, tudo isso que o Galileu descreve está muito mais palpável. A gente consegue hoje compreender e entender com muito mais propriedade do que a época que ele escreveu. Sigamos na leitura. Malgrado ao prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os mais possantes telescópios mal conseguem atravessar e que as concepções da mais ousada imaginação apenas logram alcançar. Nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. As estrelas, chamadas fixas, não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuraram na abóboda do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância a que se acham da Terra e a perspectiva sob a qual se mede da estação terrena ou universo constituem as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa a que chamais Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados todos de movimento de translação no espaço, cada um com o seu. Em parte nenhuma existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-los as leis universais da gravitação e rolam no espaço ilimitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas cujo centro um astro superior ocupa. Para tornar, por meio de um exemplo, mais compreensíveis as minhas palavras, falarei de modo especial do vosso Sol. Então vamos aguardar aqui um instantinho e vamos pensar um pouquinho sobre o que ele acabou de ler, né? O que a gente acabou de ler. O que está claro para nós, né? Antes de falar do nosso Sol, ele demonstra claramente que a nossa ideia de estrelas fixas ou paradas, ela é inexistente. Está tudo em movimento no universo, como a gente acabou de ver, né? Como a gente acabou de conversar, né? E, portanto, né, essa movimentação, ela também está seguindo a uma lei, a uma regra, a um movimento de progresso constante. Ao longo desses bilhões de anos que a Terra existe, ela nunca esteve fixa no mesmo lugar, girando no mesmo ponto do universo. A gente sempre esteve em movimento. Sim, nós estamos ao redor do Sol, sim, nós permanecemos em órbita do Sol, mas o nosso Sol também não está parado, ele também está em movimento. E é o movimento do nosso Sol que arrasta consigo nós, o planeta Terra, e todos os outros planetas que formam o sistema solar. Então a gente nunca está no mesmo ponto e no mesmo espaço do universo. A gente está sempre em constante movimento, porque o universo está em expansão. E o nosso Sol está atendendo a um grande centro gravitacional que está no meio da Via Láctea, que está
vamos dizer assim, concentrado ali, fazendo com que todos esses sistemas solares, todas essas estrelas, todos esses planetas girem ao redor desse centro, né? E estejam, portanto, em movimento. Mas a própria Via Láctea, ela também não está parada. Ela também não está no mesmo ponto e nas mesmas coordenadas do universo o tempo todo. Ela está em constante movimento e ela própria atendendo também a uma força gravitacional que vem de um astro talvez maior ainda do que a própria Via Láctea, e que a gente ainda não conhece, a gente ainda não viu. Mas ela está seguindo essa força gravitacional que rege todo o universo, que rege toda a criação divina. Sigamos na leitura, porque agora ele vai falar sobre o nosso Sol. Então vamos lá. Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele quem? O nosso Sol, não é fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que avança pelo espaço. Quem avança pelo espaço? O nosso Sol, arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, não é fortuita esta marcha, e ela não vai, errando pelos vácuos infinitos, transviar seus filhos e seus súditos longe das regiões que lhe estão assinadas. Não. Sua órbita é determinada e, em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um sol central. Seu movimento de gravitação, como o dos sóis seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. O Sol central de que acabamos de falar também é um globo secundário, relativamente a outro ainda mais importante, a cujo derredor ele perpetua uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis até sentirmos cansada a imaginação de subir através de tal hierarquia, porquanto não o esqueçamos, em números redondos, uma trintena de milhões de sóis se pode contar na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como rodas gigantescas de uma engrenagem imensa. E esses astros, em números incontáveis, vivem vida solitária, assim como na economia do vosso mundinho terrestre nada se acha isolado, também nada o está no universo incomensurável, ou seja, não tem nada isolado no universo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino, que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia da vida etérea, que no seu formidável conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa,
que com os milhões de sóis e os seus milhões de terras habitadas, forma apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. E aqui tem uma notinha, né, do Galileu. É o que há que se dá em astronomia. O nome de estrelas duplas são dois sóis, um dos quais gira em torno do outro, como um planeta em torno do seu Sol. De que singular e magnífico espetáculo não gozarão os habitantes dos mundos que formam esses sistemas iluminados por duplo Sol, mas também quão diferentes não hão de ser neles as condições da vitalidade. Numa comunicação dada ulteriormente, acrescentou o espírito Galileu. Há mesmo sistemas ainda mais complicados em que diferentes sóis desempenham uns com relação a outros o papel de satélite. Produzem-se, então, maravilhosos efeitos de luz para os habitantes dos globos que tais sóis iluminam, tanto mais quanto saem embargo da aparente proximidade em que se encontram uns dos outros, podem mundos habitados circular entre eles e receber alternativamente as ondas de luz diversamente coloridas, cuja reunião compõe a luz branca. Então, do que ele está falando aqui, né? Para quem não fez essa pesquisa, nunca olhou, pode procurar na internet, você vai ver que existem sistemas solares hoje que a gente já consegue ver com os super telescópios espaciais aí, sistemas que têm 4 sóis, que têm planetas passando na órbita entre os dois sóis e sendo iluminado ao mesmo tempo dos dois lados, ou seja, não é um lado dia, um lado noite, é dia a dia, né? Então, assim, são coisas que na época em que Galileu escreve isso, a gente nem imaginava. Hoje nós temos condição de observar com muito mais precisão tudo isso aqui que o Galileu descreveu, né? Essa coisa do sistema solar está girando ao redor de um outro sistema solar ainda maior, do nosso Sol, na verdade, está fazendo uma órbita em torno de um outro Sol ainda maior, né? E desses sistemas que ficam girando em órbitas gigantescas, que para completar uma volta inteira, completa, são necessários centenas de milhões de séculos do nosso tamanho, né, do nosso sistema de contagem de tempo, para que esse sistema complete uma volta completa, o que seria basicamente um ano. Então, centenas de milhões de anos, ou centenas de bilhões de anos do nosso ano, para completar um único ciclo que a gente chama de ano, que é uma volta completa ao redor do Sol. É inimaginável para nossa mente nesse momento, mas ao mesmo tempo é lindo de pensar e de ver, e a gente consegue hoje, com todos os recursos de ciência que a gente tem, procurar por isso na internet, encontrar essas imagens e ver como é isso, como é um sistema solar onde 4 sóis iluminam os planetas e os planetas giram ao redor desses 4 sóis. Como é um sistema solar, por exemplo, que tem um Sol, que tem um satélite, que seria um outro Sol girando ao redor dele. É isso que o Galileu escreveu aqui, gente. Há 150 anos atrás. Hoje os super telescópios aí, espaciais estão mostrando para a gente. Então é preciso que a gente compreenda que no momento em que Galileu escreve isso, para a gigantesca maioria das pessoas que estavam ligadas à ciência, isso aqui era uma utopia. E nesse momento, que é 150, nem 200 anos depois, 150 anos depois, para nós é realidade, porque a gente tem equipamento para enxergar o que Galileu descreveu nesse texto.
Isso por si só já devia ser prova suficiente da existência de Deus e da espiritualidade. Quem ainda duvida depois de tudo isso, eu não sei mais o que dizer. Um grande abraço a todos, espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz. Eu me despeço com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.